Olá, galerinha, vamos lá, quarto ano, material aprender sempre, tá? Hoje nós não vamos fazer mais, só aprender sempre. Aqui, olha, vamos lá. Atividade 9, tá? Tá aqui na página, a página tá escondidinha aqui em cima, ó, página 10, tá? Página 10 e a página 11, ok? Então, vamos ler, olha lá. O sistema de numeração decimal, tá? Por que é decimal? Porque sempre quando a gente junta 10 unidades, a gente troca por uma dezena. Quando nós juntamos 10 dezenas, nós trocamos por uma centena. Quando nós juntamos 10 centenas, nós trocamos por uma unidade de milhar, certo? Então, vamos ler aqui, ó. A escrita de números grandes. Que seria um número grande, tá? Seriam números que representam grandes quantidades, né, professora? Lógico. Então, vamos ver. As informações abaixo de livros, jornais, revistas que circulam no país, leia com atenção. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho um número grande, tá? Uma imagem e, olha lá, 3.460 quilômetros é a extensão da Grande Muralha da China, tá? É um muro. Ela tem tudo isso de comprimento, tá? A extensão é comprimento. Ela é a única construção humana que pode ser vista do espaço. Bem interessante, galera. Ó, vocês podem ver que esse número aqui, ó, 3.460, ele é uma curiosidade porque não existe muros com uma extensão tão grande desse jeito. No máximo que nós temos aí são metros, tá? O muro da sua casa, ele mede metros. A gente nunca mede um muro, uma muralha, tá? Uma muralha é um muro, é uma muralha, muro, tá? Com esse tamanho. Então, vamos lá. Outra curiosidade bem interessante, olha lá. 330 mil guarda-chuvas, 89 mil celulares, 88 animais de estimação foram esquecidos no metrô do Japão. Galerinha, vamos lá, como que a gente esquece? Guarda-chuva a gente esquece bastante. Agora, 89 mil celulares é bastante. Olha lá. Então, 330 mil guarda-chuvas. Então, imagina que é muito guarda-chuva. 89 mil celulares esqueceram. E 88 animais. Como é que você esquece o seu cachorrinho lá no metrô? Vai embora sem ele? Então, são curiosidades bem interessantes que nós temos alguns números inseridos em grandes quantidades. É uma quantidade desproporcional, né, galera? Vamos lá agora aqui, ó. 25 mil cães no México têm microchips e ajudam a localizá-los. O que é microchip? Microchip é um chipzinho inserido embaixo da pele, tá? Bem pequenininho, não machuca nada. Até colocam em animais justamente porque os animais fogem, tá? Mas vocês imaginam que 25 mil cães podem ser localizados pelos seus donos. Até mesmo quando o dono está longe de casa, tá? Vamos para as curiosidades agora, ó. 1895, ano que William Morgan criou o vôlei nos Estados Unidos. É uma data, tá? Vamos olhar então, 1800. Nós estamos no ano 2000. 1890, aproximadamente para se chegar no 2000, são 200 anos. Vocês imaginam que há 200 anos atrás foi criado esse esporte que é muito legal, tá? Vamos ler agora outra informação aqui. Olha lá. 11 mil atletas eram esperados para participar das Olimpíadas de Atenas em 2004. E havia
16 mil jornalistas para fazer a cobertura do evento. Pessoal, olha lá que interessante. Tem mais jornalista do que atleta. Então, assim, por quê? Porque as Olimpíadas são passadas mundialmente, todo mundo participa, tá? As Olimpíadas são mundiais. Vocês lembram desses círculozinhos aqui coloridos, tá? Que representam as Olimpíadas. São vários esportes, tá? E o mundo inteiro acompanha. Então, por isso que tanto jornalista mas tem mais jornalista do que atleta. Vamos ver essa agora. 8.848 metros de altura, tá? Tem o pico mais alto do mundo, o Everest. Galerinha, o Everest, o que ele é o pico mais alto? Ele é como o pico. Nós temos montanhas, morros, tá? E ele é o pico mais elevado do mundo. Então, tem alpinistas que escalam esse pico do Everest, tá? Mas vocês imaginam que 8.000 metros é uma altura muito grande. E é muito difícil, porque quanto mais alto, menos oxigênio tem no ar e mais pressão atmosférica, tá? Então, é um morro muito perigoso. Vários alpinistas já morreram tentando escalar. Então, é muito conhecido esse Morro do Everest. São curiosidades de verdade que nós usamos números grandes, tá? E são interessantes. Então, olha lá, vamos praticar? Por que será que isso acontece? O que acontece, pessoal? Porque, olha lá, observe que os números grandes são escritos de diferentes formas. Podemos encontrar números escritos com pontos ou espaços, entre algarismos, ou tudo junto, no caso de 1895, que indica uma data, outros usados com a palavra 1000, tá? Então, por que acontece? Porque eles são escritos de diferentes formas. No caso, quando tem ponto, ele significa que está sendo separada por classes. Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui tem ponto, tá? Por que tem ponto no número 3? Ele houve uma separação de classe, ó. Unidade, dezena, centena. Acabou a primeira classe. Unidade de milhar. Aqui, ele tá escrito 1000. 335 mil, tá? Aqui, 1895, não tem ponto. Então, tem números que indicam altura, tem números que indicam quantidade, por exemplo, aqui é a quantidade de guarda-chuvas. Aqui é um número que significa a comprimento, tá? Aqui é um número que significa quantidade. Então, eu tenho várias significâncias para um número. Então, olha lá, por que isso acontece? Então, olha lá. Porque é de resposta junto, tá? Porque são usados para datas, vírgula. Que mais que nós vimos? Quantidade do quê? De guarda-chuva, tá? Quantidade de cães, que tem os chipzinhos, quantidades, vírgula. Medidas, nós vimos a medida do morro do Pico do Everest, nós vimos a medida de extensão da muralha da China. Agora, vamos colocar aqui 3 pontos, porque os números grandes, eles são usados em várias ocasiões, tá? Nós vemos números grandes principalmente onde? Eu entro numa lotérica que tem um número muito grande lá, que é o prêmio da Mega Sena. Então, geralmente são números altos. Então, pode ser em valores muito altos, geralmente quantidades muito grandes, tá? Agora, vamos lá. Nós vamos observar o número 89 mil.
Isso daqui nós já aprendemos, tá? Então, nós vamos fazer uma revisão aqui. Professora, mas a gente já aprendeu? Sim. E por que aprender de novo? Porque nós vamos sempre reforçar o que nós estamos aprendendo. Então, olha lá. 89 mil, tá? Então, aqui eu tenho unidade, dezena, centena. Ele não tem nenhuma unidade, nenhuma dezena, nenhuma centena. Mas ele tem uma unidade de milhar, uma dezena de milhar. Porque eu leio 89, mas eu leio 89 mil, certo? Então, olha lá. Agora, escreva os números usando o ponto. Então, aqui deveria ter um ponto. Por que um ponto, professora? Porque eu estou separando as classes. Vamos lá? Unidade, dezena, centena, separou uma classe. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Separou outra classe. Então, os pontos são usados para separar as classes, ok? Vamos, então, escrever os números usando ponto ou espaço. Vamos usar o pontinho para ficar legal? 10 mil, ó. 10 ponto, mil. Então, olha lá. Unidade, dezena, centena. Acabou a classe da unidade. Unidade de milhar, dezena de milhar. Quando eu leio 10, eu leio 10 mil, porque ele está na classe dos milhares. 134 mil. Vamos lá. 134 mil. Zero centena, zero dezena, zero unidade. Então, olha lá. Por que eu coloquei o ponto? Separando as classes. Unidade, dezena, centena. Acabou uma classe. Classe dos milhares. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Por isso que eu coloquei o ponto. Essa daqui é a classe dos milhares. 134 mil, redondo, ok? Outro número, vamos lá. 50.097. 50.000, ele vai estar na casa dos milhares. E 97. Ele tem centos? Não. Ele tem 97. Então, olha lá. Ele tem unidade, dezena, centena. 97. Unidade de milhar, dezena de milhar. Então, ele tem 50 mil. Deixa o celular buscar o foco, a câmera. 50.097, ok? Então, nós temos que escrever esse ponto, ele serve para separar as classes. Alguns livros dizem que não é correto colocar o ponto, que o certo é deixar esse espaço vazio. Mas as pessoas colocam o ponto para ler melhor, tá? Porque a hora que eu coloco o ponto, eu sei se eu estou falando de milhar, se eu estou falando de milhões, tá bem? Vamos lá. Letra D. 37, eu tô lendo aqui, tá, pessoal, ó. 37.209. Então, vamos lá, ó. 37. Por que eu tô colocando ponto? Porque esse 37 tá na classe dos mil, dos milhares, tá? Unidade de milhar, dezena de milhar. Agora, eu vou fazer a casa do 200, ó. 209. Então, não tem centena, 209. Então, olha lá. Unidade, dezena, centena. Acabou a classe, aqui era 209 só. Eu comecei agora a ler. Unidade de milhar, dezena de milhar. Então, eu leio 37, tá na classe do milhar, leio 1000, tá? Por isso que se coloca o ponto, ou então deixa um espaço vazio, ok? 209. Mais um agora. 21.001. Agora é a hora que vocês se perdem um pouquinho, tá? Por quê? Olha lá. 21 mil, vamos lá. 21 mil.
Esse 21.000, ele tem que ficar onde? Nos milhares, tá? Então, aqui, ele tem que ficar na unidade de milhar, dezena de milhar. Agora, eu preciso colocar a classe da unidade simples. Não e um. Só tem um. Então, não tem centena, não tem dezena, tem só uma unidade. Então, olha lá. Vamos ler esse número, ó. Tem uma unidade, não tem dezena, não tem centena, por isso que eu coloco zero. Então, olha como ele ficou, ó. 21.000, porque eu estou na classe do milhar, e 1, tá? Então, é assim que eu escrevo. Então, entenderam aqui? Essa aqui é a página. Que página eu estou aqui? Eu não fiz diretamente aqui a página 11, tá bem? Então, esse daqui é a aula hoje. A aula hoje é de aprender sempre, ok? Matemática. Identifiquem aí onde está essa atividade. Não façam sem orientação da professora. Por quê? Porque precisa de uma explicação. Se eu perguntar para vocês para que serve esse ponto e vocês fazerem simplesmente por fazer, não é legal, porque é legal a explicação da professora. O porquê tem o ponto, o que significam classes, o que significam ordens, tá? Para nós aprendermos a ler números até maiores, tá? Já está falando que nós vamos ler números grandes. Então, a gente pode ler números muito maiores do que esse, olha lá. A escrita de números grandes. Mas, para isso, pessoal, é preciso entender a leitura do número. Então, acompanhem a orientação da professora sempre, ok?